Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: os sinais já mostram o seu retorno. Divisa: muitos foram deixados para trás. Pensamento: agora a vida é difícil na terra. Livro de João, capítulo 14. E do versículo 1 e aos versículos adiante que Deus há de colocar em nossos corações. E diz assim a santa palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhece a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conhecereis e o tende visto. Versículo 18, para fazermos o cumprimento verbal. E o versículo 21 do capítulo 14 de João: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Ao ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho eterno, podemos observar e entender e ser esclarecido no coração e na mente que foi o próprio Jesus quem prometeu. Foi o próprio Jesus quem disse com suas palavras, dizendo que iria retornar. Quando eu observo aqui a palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada, ela não falhará. E o próprio Deus disse que a sua palavra há de prosperar para aquilo aos quais ela foi enviada. Observando aqui a Bíblia Sagrada, os versículos que aqui nós lemos, há uma promessa de retorno, há uma promessa de vinda, há uma promessa de recolhimento, há uma promessa de arrebatamento, há uma promessa da volta de Jesus, que Ele há de voltar para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso de boas obras, um povo que se dedicou, um povo que é separado, um povo que é diferente, um povo que não se conforma, um povo que sabe e quer morar no reino dos céus, um povo que não se mistura, um povo que medita nas escrituras, um povo que insiste, um povo que mesmo na fraqueza, mesmo que até tenha falhado, mas reconhece o seu erro, se arrepende e se prepara para o reino dos céus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Jesus Cristo prometeu que ia voltar e vai voltar. Os sinais já mostram o seu retorno, o retorno do Filho de Deus. Glórias a Deus. Muitos serão deixados para trás, e depois de serem deixados para trás, a vida vai ser difícil aqui na terra. A vida vai ser difícil, porque só poderá viver quem tiver uma maldita marca, com o nome, a marca da besta. Glórias a Deus, glórias a Jesus. No primeiro versículo, capítulo 14, versículo 1 diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em Jesus. Uma crença no Filho
de Deus. Crer é ter fé. Ter fé é ouvir a palavra. Ouvir a palavra é prestar atenção naquilo que se ministra. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é muito sério quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração. É porque às vezes o nosso coração fica turbado. É porque às vezes os nossos corações ficam preocupados. É preocupação com amanhã. É preocupação com a comida. É preocupação com as vestes. É preocupação com o dia a dia. Ficamos preocupados. Mas Jesus prometeu: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Glórias a Deus. Jesus jamais ia mentir quando ele fala para crer em Deus e crer em Jesus. Estamos vivendo uns tempos e uma época em que muitos já não creem mais no arrebatamento da igreja. Muitos creem no dinheiro, muitos creem nos demônios, muitos creem na idolatria, muitos creem na televisão, muitos creem na internet, no computador, naquilo que vê. Mas naquilo que ele não vê, eles não creem. No invisível, na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Pessoas até dizem assim: esses crentes só sabem falar de arrebatamento, de volta de Jesus. Eles não têm outro assunto, não? Não existe assunto melhor do que esse. O assunto do arrebatamento da igreja. Porque os sinais já estão mostrando. A natureza protege o pecado do homem. Os anjos já estão preparados para pelejar. O esfriamento em muitas igrejas já está acontecendo. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Glórias a Deus. Na abertura diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em Jesus. Aí o versículo 2 vem: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Jesus foi, mas vai voltar. Jesus foi ao céu, mas vai voltar para nos buscar. Inúmeras passagens, do Gênesis até o Apocalipse. Do Gênesis até o Apocalipse, nos fala do arrebatamento da igreja, nos fala do rapto, nos fala que é no abrir e fechar dos olhos, nos fala acerca da trombeta que soará. Do Gênesis até o Apocalipse. Começou lá no início, quando a mulher e o homem pecam, porque a serpente sussurrou dizendo: Deus fala para a serpente assim: eis que nascerá um que esmagará a tua cabeça. Imagina o miserável no inferno, com a cabeça amassada até o dia de hoje, e com o chifre quebrado, e andando de lado. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Eu encontrei uma passagem na Bíblia que conta de chifre quebrado no inferno. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então andando de lado aí no miserável, sem chave ainda, que Jesus desceu lá e tomou a chave da morte do inferno. O miserável hoje só tem a janelinha para pular. Só a janelinha. Mas vamos lá então. O versículo 3 diz assim: e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus prometeu que vai voltar. Jesus prometeu que vai voltar.